Vamos então ouvir a palavra de Deus. Muito bem, e em Palavra de Vida de hoje, eu quero compartilhar junto com os meus amados e queridos irmãos um texto muito precioso da Palavra de Deus, que se encontra no primeiro livro de Reis, capítulo de número 20. Primeiro livro de Reis, capítulo 20, a partir do versículo 26. Primeiro livro de Reis, capítulo 20, a partir do versículo 26, diz assim a poderosa palavra de Deus. E sucedeu que, passado um ano, Ben-Hadad fez revista dos sírios e subiu a Feca para pelejar contra Israel. Também dos filhos de Israel se fez revista, e, providos de víveres, marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como dois pequenos rebanhos de cabras. Mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: O Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram estes acampados defronte dos outros, e sucedeu, ao 7º dia, que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram os sírios 100.000 homens de pé num dia. E os restantes fugiram para a Feca e a cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade andando de câmara em câmara. Então lhe disseram seus servos: Eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, panos de saco nos lombos e corda às cabeças, e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que guarde em vida a tua alma. Então cingiram panos de saco aos lombos e corda às cabeças, e vieram ao rei de Israel e disseram: Diz o teu servo Ben-Hadad: Deixa-me viver. E ele disse: Pois ainda vive? É meu irmão. E aqueles homens tomaram isso por bom presságio, e apressaram-se em apanhar a sua palavra, e disseram: Teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse: Vinde, trazei-me então Ben-Hadad. E saiu a eles, e Acabe o fez subir ao carro. E disse ele: As cidades que meu pai tomou de teu pai, eu vou te restituir, e faze para ti ruas em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu, respondeu Acabe, te deixarei ir com esta aliança. E fez com ele aliança, e o deixou ir. Então um dos filhos dos profetas disse a seu companheiro: Pela palavra do Senhor, ora, fere-me. E o Senhor recusou, e o homem recusou feri-lo. E ele lhe disse: Por que não obedeceste à voz do Senhor? Eis que, em te apartando de mim, um leão te ferirá. E como ele se apartou, um leão o encontrou e feriu. Depois encontrou outro homem e disse: Ora, fere-me. E feriu aquele homem, e ferindo-o, vulnerando-o. Então foi o profeta e pôs-se perante o rei no caminho, e disfarçou-se com cinza e sobre seus olhos. E sucedeu que, passando o rei, clamou ele ao rei e disse: Teu servo saiu do meio da peleja. E eis que, desviando-se um homem, me trouxe outro homem e disse: Guarda-me este homem. Se vier a faltar, será a tua vida em lugar da vida dele, ou pagarás 1 talento de prata. Sucedeu, pois, que, estando o teu servo ocupado de uma e de outra parte, entretanto desapareceu. Então o rei de Israel disse-lhe: Esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou e tirou a cinza de sobre os seus olhos, e o rei de Israel reconheceu que
que era um dos profetas, e disse-lhe: Assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia posto para destruição, a tua vida será no lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. E foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e veio a Samaria. Amado e amada de meu Pai, nesse texto da palavra de Deus, nós vamos aprender algumas verdades para a nossa vida espiritual, para a nossa vida social, para a nossa vida familiar, para todos os âmbitos da nossa vida. Eu e você vamos aprender juntos nesta palavra. Nós vemos que o rei da Síria, ele é derrotado neste capítulo 20, ele sofre uma grande derrota nos montes. Ele vai atacar Israel e sofre uma grande derrota. Mas passado um ano após essa derrota, ele reúne todo o seu povo, seu exército, uma grande multidão. E quando ele reúne esta grande multidão para se defrontar contra Israel, diz que eles eram como a areia do mar, eram multidões. E ele se levanta para guerrear contra Israel, porque os profetas dele dizem: olha, o Deus de Israel é Deus só dos montes. Ele só deu vitória a Israel porque estava no topo dos montes. Mas eu quero ver se ele é Deus lutando nos vales. Eu quero ver se ele é Deus lutando num lugar raso, num lugar plano. Ele não é o mesmo Deus. E olha quanto engano havia no coração dos profetas de Baal, os profetas do rei da Síria, para poder confiar que Deus só desse vitória em um lugar que estivesse o povo de Israel. E eu quero dizer para você, ouvinte da palavra de Deus, em qualquer lugar que você estiver, em qualquer situação que você estiver, não importa o número de pessoas que venham estar com você, não importa o número dos cavaleiros adversários, o que importa é que o Deus de Israel, o Deus da igreja, está comigo, está com você por onde quer que você andar. Aonde quer que você passar, Deus vai estar passando junto com você. E este foi o grande erro do rei da Síria, porque se reuniu com uma grande multidão, e diz a palavra no versículo 27 do capítulo 20 do primeiro livro de Reis, que Israel era como 2 pequenos rebanhos de cabra, mas os sírios enchiam a terra. Até que chegou um homem de Deus para falar ao rei de Israel que era para ele se esforçar, que era para ele ter ânimo, porque aquela peleja, Deus mesmo iria pelejar, assim como pelejou em favor de Josafá. Deus iria tomar esta causa para ele mesmo. E olha o que aconteceu: 7 dias estiveram acampados uns defronte dos outros. E sucedeu ao 7º dia que a peleja começou. E os filhos de Israel feriram os sírios, 100.000 homens de pé, num só dia. Olha que grande derrota Deus promoveu contra os sírios. Israel era um pequeno exército, mas os sírios eram como a areia do mar. Eram grandes multidões, mas num só dia, pelas mãos do Senhor, 100.000 homens, um grande exército, foi ferido em um só dia pelo povo de Israel. Isso me dá uma segurança muito grande e dá a você também de confiar que a situação que você está vivendo, que a situação que você está passando não é para a tua morte, não é para a tua vergonha, mas é para que você venha confiar no Deus que você serve. Não é por você estar com muitas pessoas que Ele vai te dar vitória. Não é por você estar cercado de armas que Ele vai te garantir. Não é o nosso braço de carne, não é a nossa mentalidade que nos garante a vitória. O que vai te garantir a vitória é a mão de Deus a teu favor, em qualquer que seja a situação
que você esteja vivendo de afronta, de vergonha, de enfermidade, de problemas familiares, não importa o que você esteja passando neste momento. O que importa é que você creia em Deus, que você coloque a tua confiança em Deus, porque num só dia 100 mil homens foram derrotados. E diz a palavra que o restante fugiu para Afeca, para a cidade, e caiu o muro sobre 27 mil homens que restaram. Presta atenção, 100 mil homens tinham sido mortos por Israel em um só dia. E 27 mil que fugiram da peleja, quando chegaram diante da cidade, toda aquela muralha caiu por cima deles. E mais 27 mil pereceram, morreram ali, porque a mão do Senhor estava sobre ele. A mão do Senhor estava ali defendendo o povo de Israel, embora Acabe fosse um dos piores reis, um dos piores governantes da terra, mas Deus ali estava honrando o nome dele. E diz então, no versículo 31 do primeiro livro de Reis, capítulo 20, diz: Então lhe disseram seus servos: Eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Eles estavam dizendo uma estratégia que eles tinham. Eu já ouvi dizer que o crente é bom. Eu já ouvi dizer que o crente é uma pessoa que perdoa em tudo, que opera em tudo. E aqui veio essa notícia sobre Ben-Hadad, de que poderia ser perdoado de todo o mal quanto ele fez. Vanessinha lá no Japão conosco também nos ouvindo. Deus abençoe, pastor Ronaldo Costa. Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão conosco nesta manhã. Mas então chegou a notícia a este rei derrotado que queria destruir Israel. Preste atenção, este rei se preparou com toda a sua força bélica, com todo o seu exército para destruir Israel. Mas agora os seus soldados, aqueles poucos que restaram, seus profetas, dizem: nós ouvimos dizer que os reis de Israel são clementes, são passivos. Coloca pano de saco, que naquele tempo, que naquela época representava humilhação. Então coloque e vá até lá, possa ser que ele guarde a sua alma e vida. E o rei resolve mandar os seus servos até lá, e presta atenção. Então eles foram. Versículo 32. Cingiram-se de pano de saco os lombos e cordas as cabeças, e vieram ao rei de Israel e disseram: Diz o teu servo Ben-Hadad: Deixa-me viver. E ele diz: Pois ainda vive, é meu irmão. Acabe nem sabia se o rei estava vivo, este rei inimigo, mas quando ele recebe a notícia de que Ben-Hadad vivia, ele disse: Então diz a ele que ele é meu irmão. E eles recebem esta palavra, uma coisa totalmente diferente de muitos de nós cristãos. Preste atenção, versículo 33. Aqueles homens tomaram isso por bom presságio e apressaram-se em apanhar a sua palavra e disseram: Teu irmão Ben-Hadad vive. Eles apressaram em segurar a palavra do rei. Muitas vezes Deus está falando, como agora, neste momento, Deus está falando a mim e a você. Deus está falando que não há inimigo que possa resistir diante de você. Deus está falando que se você for fiel à palavra dele, que se você permanecer fiel à palavra dele, ele vai te dar vitória em todo lugar por onde você for. Pelejarão contra você, mas não prevalecerão contra você. Eles vão tentar contra a tua casa, mas não vão prevalecer. Foi isso que Deus disse ao profeta Jeremias. Ele falou: Jeremias, estou te colocando para destruir, para edificar nas nações. Aonde eu te mandar, tu vai levar a minha palavra e você vai ter esta autoridade para fazer. Mas vão pelejar contra você, mas não vão te vencer, porque eu vou te livrar aonde quer que você entrar. Aonde quer que você for, eu vou estar com você. E o profeta Jeremias teve muitas guerras, mas em todas elas Deus deu livramento e Deus concedeu a vitória. E aqui
eles recebem, os inimigos de Deus recebem essa palavra, tomaram por bom presságio e apressaram em pegar essa palavra. Pegue também, minha irmã, pegue também, meu querido Salles, pegue esta palavra para a sua vida e coloque ela como testeira entre os teus olhos. Coloque ela como a palavra que vai te levar à vitória em tudo quanto você colocar a mão. Coloque, irmã Conceição, coloque essa palavra diante de você. Pegue esta palavra e diga: essa palavra hoje é para a minha vida. Esta palavra hoje é para a situação que eu estou vivendo. Disseram que não tinha jeito, disseram que você não ia viver, disseram que você não ia sair da situação que você está vivendo, mas pegue como os inimigos pegaram uma palavra e tiraram um proveito dela. A palavra é para os filhos de Deus. A palavra é para você. Hoje Deus está dizendo para você, ouvinte da palavra de Deus, que Deus está entrando com providência na sua vida e que Deus vai dar um basta na situação que você está passando de afronta, porque Ele é Deus na tua vida. É Ele que procede assim. E eles disseram para Ben-Hadad, e eles foram e trouxeram Ben-Hadad até Acabe. E Acabe faz com que este inimigo de Deus suba no seu carro. Subir no carro representava um sinal de estar junto, de estar ali aceitando o pedido deles para revogar uma sentença que o próprio Deus tinha dito. Que Deus te abençoe, Tamires, Cristina, e a todos quantos estão nos assistindo nesta manhã e ouvindo também pela Rádio Continental. E ele disse: as cidades que meu pai tomou de teu pai, eu vou te restituir. Faze para ti ruas em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu, respondeu Acabe, te deixarei ir com esta aliança. E fez com ele aliança e deixou ir. Então um dos homens dos filhos das profetas disse ao seu companheiro pela palavra do Senhor: ora, fere-me. E o homem recusou ferir. E ele lhe disse: por que não obedeceste à voz do Senhor? Eis que, em te apartando de mim, um leão te ferirá. E como ele se apartou, um leão o encontrou e o feriu. Olha as alianças que você está fazendo. Deus não quer que você faça aliança com quem Deus não tem aliança. Deus não quer que você faça ajuntamento com quem Deus não quer ajuntamento. Preste atenção no tipo de aliança que você está fazendo. Aliança com o povo da terra, aliança com quem não tem temor a Deus. Quais são as suas melhores amizades? Eu já ouvi crente dizer que as melhores amizades eram aqueles que estavam no mundo fazendo coisa errada. A tua melhor amizade tem que ser com o servo de Deus. A esses que estão no mundo, você tem que pregar a palavra, mostrar o caminho que eles devem andar. Você não tem que se espelhar neles, mas eles se espelharem em você. Que tipo de aliança eu e você andamos fazendo? Então aqui uma estratégia que Deus dá ao profeta. O profeta chama um outro profeta, seu amigo, e diz: me fere. E pela palavra de Deus, era uma ordem de Deus, e o profeta fica com medo de ferir. E então o profeta diz para ele que não quis ferir: quando você se apartar de mim, então um leão vai vir e vai te ferir. E acontece exatamente assim. Ele chama um outro profeta e fala: fere-me pela palavra de Deus. E ali o profeta o fere, e ele, ferido, fragilizado, ele vai, se disfarça, coloca cinza nos olhos e vai ao encontro do rei Acabe. E quando ele chega diante do rei Acabe, ele conta uma história. Eu vou estar abreviando, porque o horário já não nos permite mais trazer tudo quanto eu gostaria de trazer a você. Mas ali, então, ele chega disfarçado e fala: olha, foi-me dado no meio da peleja um prisioneiro para que eu tomasse conta. E quem me entregou falou que se o prisioneiro fugisse, eu daria conta, seria a minha vida contra ele. E o rei Acabe dá logo a sentença: olha, você mesmo te sentenciou. Se deixou fugir, agora paga o preço. E ele tira a cinza dos olhos, ele fala: olha, Acabe, Deus manda dizer a você que aquele que lhe preparou para a destruição, versículo 42, e disse-lhe: assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia posto para a destruição, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. E foi-se o rei de Israel
para a sua casa desgostoso e indignado, e veio a Samaria. Quando nós estamos desgostosos, quando nós estamos indignados com alguma coisa, nós temos que ver a totalidade dessa palavra. Mas Acabe vai para casa desgostoso. Ele vai para casa com uma palavra de Deus, que Deus havia repreendido Acabe. E o versículo 21 vai falar sobre Nabote, que tinha uma vinha, e Acabe, desgostoso, ele vai, passa em frente à vinha de Nabote. Ele fala: me vende a tua vinha, me dá a tua vinha, eu quero a tua vinha porque é do lado da minha. E ali Nabote fala: não, eu não posso dar a herança dos meus pais. E mais uma vez a palavra vai dizer que Nabote vai desgostoso para casa e encontra com a prostituta Jezabel e resolvem matar Nabote para tomar a vinha. Quando estamos desgostosos, além de fazer errado, fazemos mais errado hoje. Deus manda eu e você, hoje Deus manda eu e você tirar o desgosto e olharmos para o céu, olharmos para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, e tomarmos ânimo, disposição e fazermos as coisas certas. Deus quer que você haja certo, que a tua decisão não seja de voltar para casa desgostoso e tratar mal a tua família, tratar mal a tua esposa, tratar mal o esposo, tratar mal o filho, tratar mal o empregado, tratar mal o patrão. Deus não quer que você esteja desgostoso, mas que você seja um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem que faça as coisas certas. Aceite a correção de Deus, aceita a repreensão de Deus e fala: realmente eu errei, mas a partir de agora eu quero fazer certo. Eu vou fazer o correto porque Deus é comigo e Ele me dará vitória por onde quer que eu andar. Por onde quer que eu for, eu sei que o Deus de Israel, Ele vai estar comigo e Ele vai me garantir a vitória. Deus vai te garantir a vitória. Então, querido, querida, receba esta palavra na tua vida e mude o seu aspecto, mude o teu semblante e tenha fé. Se nós, foi como aconteceu com Caim. Caim estava amargurado, estava triste porque Abel havia sido aceito no seu sacrifício para Deus. E Deus chama ele e fala: por que decaiu o teu semblante? Por que tu está triste? Por que tu está aborrecido? Se tu fizer o bem, não haverá aceitação também para ti? Essa palavra serve para a minha vida e para a nossa vida. Se nós fizermos o bem, haverá aceitação para mim e para você. E o Deus de Israel, o Deus da igreja de hoje, Ele vai pelejar por você e vai te garantir a vitória. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus continue em cada tempo falando ao meu coração e ao teu coração. São 6h59. Nós vamos agora aqui pela Rádio Continental AM, como é a obrigação, entrarmos no horário eleitoral. Mas desde já, você que assistiu, você que está nos ouvindo, a você, Pastor Ronaldo, um grande abraço, ao José Salles, a Conceição, a minha Predi Tamires Cristina, Deus abençoe a sua vida, a nossa Vanessa no Japão e a todos vocês que estão assistindo e ainda irão assistir a esse vídeo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fique na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, um beijo para cada um de vocês. São 7h em ponto. Aqui nós ficaremos então com o horário eleitoral. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e tenham todos um ótimo dia. Nós vamos agora então estar ouvindo o horário eleitoral, horário político eleitoral neste momento. Um grande beijo para você, que Deus continue abençoando